Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de setembro e na próxima hora a gente vai tratar de um tema da maior relevância. A gente vai seguir a série The Road to Glasgow, que foi iniciada já no ano passado e a gente continua com ela. Hoje a gente vai falar do papel das instituições financeiras no enfrentamento da crise climática. Meu nome é Carolina Ures, eu sou presidente da Brigham São Paulo, CEO da Sidra Consult, e como Brigham, nós temos não só uma missão, mas o norte, né, de ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio internacional, investimentos, serviços e relacionamentos. Nós estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e a nossa associação permite um network com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Os nossos comitês e grupos de discussão estão no slide de abertura desse webinar, e, enfim, todos os nossos projetos também estão no nosso site. Por favor, eu recomendo seriamente que vocês visitem o conteúdo que está lá, também como o nosso YouTube, que tem os outros encontros que nós tivemos dentro dessa série The Road to Glasgow. Conteúdos altamente revigorantes e ver o progresso dessas discussões tem sido muito importante, principalmente por nós termos assumido esse protagonismo dentro da Câmara. Obviamente que é nosso papel, e sempre foi, tratar de temas de maior relevância para a nossa comunidade, mas o tema da COP26 tem sido a desculpa da COP26 tem sido utilizada por nós amplamente, né, Bianca e Guilherme. Bom, queria agradecer primeiro aos associados mantenedores da Brigham, as marcas foram divulgadas aqui no slide de abertura, mas tem sido muito importante essa discussão e a participação ativa de todos. Eu queria agradecer também aos incríveis profissionais que foram envolvidos na organização desse webinar, como eu disse, desde o ano passado, pensando e ponderando as melhores pessoas para tratar dos temas mais relevantes dessa discussão. A gente tem hoje aqui a doutora Bianca Antacli, presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Brigham, e o Guilherme Leal, o vice-presidente desse mesmo comitê, que serão os moderadores da conversa com os palestrantes de hoje. A equipe da Brigham, que fez, obviamente, o trabalho impecável de suporte à organização do evento, e também aos ilustres palestrantes convidados, Carolina Learte, do Santander, e Nabil Kadri, do BNDES. Obrigado por estarem conosco hoje, e eu passo a palavra à Bianca. Bom evento para todos. Bom dia. Obrigada, Carolina, pela apresentação, as palavras de abertura. Também quero ser muito rápida, porque tem muito conteúdo para a gente assistir e para debater, então só reforçar os agradecimentos que você já fez e fazer uma pequena explicação sobre o webinar para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. O webinar está sendo transmitido pelo Zoom e também pelo canal da Brigham no YouTube. As perguntas realmente só serão permitidas para os associados da Brigham, e a gente pede que isso seja feito pelo Q&A da plataforma do Zoom. A gente não está conseguindo aceitar perguntas pela plataforma do YouTube, porque o canal do chat não está sendo moderado aqui durante o webinar. Então, caso os associados queiram fazer perguntas, a gente só pede para que falem nome e o nome da empresa associada, e por conta justamente do curto tempo, a gente vai ter que fazer, eventualmente, aí uma curadoria das perguntas. Então, vou passar a palavra também para o Guilherme Leal, para fazer uma apresentação dos nossos palestrantes, e conto com vocês aí também para que a gente tenha um excelente debate. Obrigado, Bianca. Bom dia. Obrigado, Bianca. Obrigado, Carolina. Antes de passar para os nossos convidados, eu vou fazer uma breve apresentação deles. É uma honra, é uma alegria ter a Carolina e o Nabil aqui com a gente. A Carolina, ela lidera a prática de negócios sustentáveis do Santander Brasil, que inclui a expansão de da carteira de finanças sustentáveis e a manutenção da excelência do desempenho ESG do próprio banco.
Ela tem mais de 15 anos de experiência, com forte operação no setor financeiro, formada em engenharia civil pela Mackenzie, pós-graduada em gestão estratégica pela USP, com especialização pela Universidade de Cambridge, ou seja, uma pessoa fantástica, Carolina, para a gente ter aqui para discutir esse assunto. Certamente vai trazer muitos insights interessantes. E o Nabil também é uma pessoa com muita experiência no setor, muita experiência nesse tema. Ele é chefe do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, mestre em Administração Pública pela FGV, graduado em Administração Pública também pela FGV, ou seja, uma pessoa também com muita experiência, sobretudo num banco de desenvolvimento que tem cada vez mais tido uma atuação importante e um protagonismo nas discussões climáticas. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar ao Nabil para que a gente pudesse abrir as discussões, entendendo um pouco a visão de um banco de desenvolvimento como o BNDES, para depois, na sequência, a gente passe para uma instituição privada como o Santander e daí parta para uma sessão de algumas perguntas. Nabil. Guilherme, posso só fazer um comentário? É porque a gente tem uma... Não tem problema nenhum. É que eu queria só atualizar a posição da Carolina, que é importante, e a gente tá com uma versão não tão atual. Carolina, te peço desculpas. A Carolina agora ela é head da área de sustentabilidade do banco, então uma posição até de maior responsabilidade, né, Carolina? Mas a gente queria te parabenizar por esse novo desafio. E aí a área de negócios sustentáveis fica, né, no chapéu da Carolina, que também agora tem uma nova representante aí que está vindo para o banco, né, Carol? Obrigada, você conta para a gente. Fui eu que não avisei, tá? Só contei isso hoje, tá tudo certo. Excelente. Não, então, melhor ainda. De primeira mão, a gente já conta dessa nova jornada aí da Carol. Obrigada pelo carinho. Maravilha, obrigado. Nabil, por favor. Bom dia a todos, a todas. Bianca, bom te rever. A gente se encontrou no começo do ano em algumas rodadas da FGV, né? Foi bacana aquele grupo focal que a gente participou. Guilherme, obrigado pelo convite da Câmara Britânica. É sempre um prazer para o BNDES participar dessas discussões, ainda mais com um parceiro que é um parceiro tão presente na agenda ambiental e climática do banco e brasileira, que é o governo britânico. A gente já desde 2016 a gente começou conversas mais estruturadas, né, com a época com o UK Prosperity Fund, agora com o UK Pact, e de lá para cá a gente formalizou essa parceria dentro do Green Finance Program. A gente tem o apoio do governo britânico para que o banco consiga sempre avançar na agenda com questões estruturais e institucionais. Então, para a gente é um prazer estar dialogando com as empresas, né, que fazem parte da Câmara Britânica, e é bom de compartilhar com vocês essa parceria institucional entre os dois países e entre a nossa instituição e o Reino Unido. Primeiro, queria trazer esse prazer enorme de estar aqui com a Carol também, né? Carol, a gente tem a oportunidade de debater essas questões em diversos âmbitos, em outros fóruns. Parabenizar pela nova posição, é sempre um prazer ver os nossos colegas, as pessoas com quem a gente trabalha avançando na agenda, trazendo essa bagagem toda para novos desafios. Então, parabéns. Dado essa introdução inicial, eu queria trazer um aspecto importante, né? Assim, do ponto de vista da composição do painel. O BNDES é o Banco de Desenvolvimento do Estado brasileiro, né? A gente tem uma longa história, um histórico bastante consolidado na agenda ambiental, mesmo antes da Rio 92, né? A gente tem que rememorar que as discussões sobre o papel do setor financeiro e mesmo o papel dos setores econômicos para um meio ambiente um pouco mais sustentável, ele começa a tomar cada vez mais corpo e mais força ali no começo da década de 70, né, lá em 1972, com a conferência que aconteceu em Estocolmo, mas depois disso a gente
avança cada vez com mais rapidez, com a Rio92, com o Rio+20, Acordo de Paris, Copenhague em 2009. Então, assim, a cada ano, a cada virada de tema, a agenda ela ganha não só mais robustez, como também um pouco mais de consolidação nos setores produtivos. Então, a gente percebe esse processo se acelerando. A crise do Covid-19, que iniciou o ano passado, ela trouxe o tema ainda com mais força, principalmente nas discussões sobre os planos de recomposição ou de reestruturação econômica pós-crise Covid. Então, a agenda de sustentabilidade e a crise climática, ela se junta para que essa discussão ganhe um patamar distinto do que ele estava tendo até agora. Então, nesse aspecto, apesar aí do tema já ter um histórico longo, ele ganha esse protagonismo, ganha essa força nas discussões sobre o Green Recovery. Então, como a gente recupera a economia dentro de uma base mais sustentável, já apontando para soluções de mitigação das emissões de carbono e, eventualmente, adaptação para eventos extremos que já estão acontecendo. A gente já vê uma série de eventos extremos climáticos acontecendo no Brasil e fora do Brasil, e como que a gente se organiza, né, como sociedade, para que a gente minimize esse impacto e, ao mesmo tempo, evite que o impacto seja cada vez maior. E, nesse contexto, as instituições financeiras elas têm um papel bastante relevante. Não é de hoje também, a gente vai poder dividir um pouco o que também já foi feito nos últimos anos, mas do ponto de vista de uma instituição de desenvolvimento pública, quais são os aspectos importantes a serem destacados, né? Aqui a gente tem a Carol do Santander, que vai trazer um pouco da visão do setor financeiro privado, mas quando a gente fala do ponto de vista de um banco de desenvolvimento, a gente tem uma questão de propósito de atuação que é muito particular, não só no Brasil, mas em todos os bancos de desenvolvimento do mundo, né? A gente trabalha sempre visando o crescimento e o desenvolvimento econômico, mas muito atrelado às políticas públicas que estão sendo implementadas no país. As políticas públicas e como acelerar o atingimento das metas dessas políticas públicas. Então, aí é bom, quando a gente olha para isso, quando a gente fala disso, é bom a gente olhar quais são, então, as políticas públicas ou quais são os compromissos públicos que o Brasil assumiu até agora em relação à agenda, que são estruturais na hora que você vai olhar o trabalho ou a atuação do BNDES. Primeiro, é bom a gente lembrar, né, os compromissos que o Brasil assumiu na NDC, ainda ali na primeira NDC, né, quando a gente coloca a redução das emissões brasileiras em 43% até 2030, e quando também se compromete em não ter mais desmatamento ilegal até 2030, já são metas ambiciosas que desdobram em uma série de atividades ou políticas que podem ser implementadas. Mas quando a gente chega em 2021, em abril de 2021, na cúpula de líderes, e há um compromisso adicional, há um aumento da ambição, apontando para a neutralidade de carbono da economia brasileira até o ano de 2050, isso traz desafios ainda maiores. Então, primeiro a gente estava falando de redução de emissões na ordem de 43% até 2030, olhando para os números de 2005, e agora a gente está falando de neutralidade de carbono até 2050. Então, como mobilizar recursos, como você pensar modelos de negócio, como você pensar modelos de atuação que consigam apoiar a sociedade e consigam apoiar o setor produtivo a fazer essa jornada de transformação. E isso só vai acontecer se a gente tiver o foco principal em 3 pontos. Assim, eu gostaria de trazer 3 pontos. O primeiro é como que a gente consegue juntar esforços e mobilizar recursos de maneira coordenada, de forma pública e privada, para que a gente consiga avançar nessa transição. O segundo ponto é, não existe transição para uma economia neutra ou de baixo carbono sem um alto investimento em inovação tecnológica. A gente está falando de rotas de desenvolvimento, a gente está falando de rotas tecnológicas e a gente está falando de posicionamento
do país em relação a essas rotas de desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala de uma transição para uma economia neutra, a gente precisa olhar para inovação, muito inovação e muitas rotas tecnológicas. E por quê? Primeiro porque vão ter setores que vão ter uma diminuição da sua participação, e do ponto de vista de desenvolvimento nacional, a gente tem que estar atento a como que a gente aloca essa mão de obra que está hoje trabalhando nesses setores. Como que a gente garante que essa participação num país como o Brasil, né, que é tão desigual ainda, como que a gente possibilita a redução da desigualdade, a inclusão social dentro de um modelo que vai transacionar para uma economia mais sustentável e menos emissora. Então, assim, quais são os setores que vão despontar como os grandes motores desse processo? Então, esse é um ponto importante, é o segundo ponto que eu queria destacar. E um terceiro, que é muito relacionado à forma como a gente consegue criar parcerias para que esse processo consiga ser executado no tempo adequado. Porque a gente está falando de 2050, a gente já está em 2021. 30 anos passa muito rápido. O ano que vem a gente já vai fazer a Rio mais 30. A Rio 92 aconteceu agora há pouco. A Rio mais 20, eu lembro, participei do processo de estruturação, concepção, inclusive, da Rio mais 20, e agora já passou 10 anos. Então, passa num sopro. Daqui a pouco a gente já está em 2030, quando a gente tem a nossa meta de zerar o desmatamento legal, quando a gente tem a meta da redução dos 43%, e logo mais 2050. Então, dentro desse contexto, desses desafios, né, dentro desses 3 grandes blocos, qual o papel de uma instituição, né, financeira como o BNDES dentro desse contexto? E quais seriam os dilemas, ou as dificuldades, ou as oportunidades a serem perseguidas? Eu tenho colocado que, internamente, a gente tem que dividir a agenda em 3 grandes blocos. E isso vale para qualquer instituição financeira, não só uma instituição financeira como o BNDES. Né? A primeira delas é a parte de governança e transparência. Então, como que nós, instituições financeiras, conseguimos incorporar as questões climáticas e as questões relacionadas a uma transição para uma economia neutra em carbono dentro das nossas estruturas de decisão? E como que a gente torna isso transparente? Como a gente mostra, não só para a sociedade, mas também para todos os interessados, que isso está acontecendo? Então, como que a gente cria instrumentos para mapear quais são os riscos, eventualmente, que a gente está exposto e o que a gente está fazendo para mitigar esses riscos? Como que a gente está considerando as questões de transição ou mesmo de riscos físicos na hora da alocação de recursos ou da desmobilização de recursos? Como a gente consegue comunicar os resultados? Então, por exemplo, a gente tem feito muita coisa ali no banco para comunicar os resultados de entregas nas agendas de sustentabilidade na agenda climática. Então, como que a gente cria metodologias, relatórios, portais na internet que consigam comunicar de forma rápida, ágil e muito simples como a gente está conseguindo contribuir para a redução das emissões e como a gente está conseguindo contribuir para uma melhor adaptação da infraestrutura que a gente já tem. A gente precisa avançar muito nesse pilar, da governança e da transparência. O segundo pilar é o pilar dos instrumentos financeiros, das modelagens, dos produtos. Então, quais são e como a gente cria produtos financeiros? E aí tem um ponto muito interessante, porque quando a gente fala de economia climática, e como eu já disse agora há pouco, a gente está falando de inovação, a gente está falando de setores novos, de novos entrantes, a gente está falando, sim, de aspectos muito peculiares dentro de uma agenda de produtos financeiros. Aqui a gente está falando de setores que provavelmente precisam de prazos mais longos, de carência e amortização dos empréstimos. A gente está falando de setores que precisam, eventualmente, de custos mais baixos para poder viabilizar tanto o empreendimento quanto aquela nova tecnologia.
Então, a gente precisa pensar em taxa de juros mais baixas, mas a gente tem que pensar também em modelos diferentes de garantias ou de sindicalização, por exemplo, parcerias entre BNDES e Santander, BNDES e bancos internacionais, para a gente viabilizar esses projetos. Eu dou sempre um exemplo muito interessante que aponta nesse eixo, né, porque é possível fazer o que o Brasil já conseguiu fazer e que é possível fazer ainda mais. O que a gente conseguiu fazer como nação na parte de geração eólica é muito interessante, como um case de estudo. O Brasil não tinha nada de parque industrial eólico, nem para a produção dos equipamentos para a construção desses parques, nem parques em si. No prazo de uma década, a gente foi capaz de passar do zero para quase 10, 15% da matriz energética vinculada a uma matriz eólica. Mas como que isso foi possível? Isso foi possível porque a gente teve uma política pública direcionada para que isso acontecesse, leilões específicos que deram previsibilidade para os investidores. Então, é preciso ter previsibilidade para que os investidores e as empresas se posicionem para entrar nesse mercado. E também uma estrutura de financiamento diferenciada. Ali, o que o BNDES fez, por exemplo? A gente alterou toda a nossa carteira de apoio a projetos com externalidade positiva climática lá em 2016. Então, todo projeto que tinha menos emissão, já em 2016, já ganhava menor taxa. Então, menor taxa de juros. E a eólica estava no topo disso, com as melhores condições. Só que a gente criou também a modelagem dos sistemas de garantia, que possibilitou uma série de projetos Greenfield. Isso fez com que a matriz energética mudasse, com que o banco se tornasse o maior financiador de energia renovável do mundo, segundo a Bloomberg. Santander é um grande financiador também desse setor, não só no Brasil, mas na Espanha também, em outros lugares. Então, foi importante que isso acontecesse. E a gente chega hoje com esse case. Então, o que a gente pode olhar do case, por exemplo, da eólica, e apontar para novas tecnologias como o hidrogênio verde, como outras ações, como que a gente acabou de lançar agora, o Linked Loan ASG. A gente fez um esforço de criar um programa em que a gente reduz a taxa de juros para as empresas que se comprometem a reduzir as suas emissões. Mais de R$1 bilhão nesse programa para que a gente possa atender as empresas que têm esses compromissos já assumidos ou que querem ser mais ambiciosas nos seus compromissos de redução. Então, a gente tem um pilar grande aí de trabalho relacionado a instrumentos financeiros, a novas modelagens, a setores específicos. E, por fim, o terceiro pilar é o pilar que aí tem muito a ver com as novas resoluções do Bacen, que é o pilar da gestão de riscos. E falar de agenda climática no setor financeiro é falar, sim, de gestão de riscos. Seja do ponto de vista dos riscos de transição, que tem a ver com os setores que vão ser mais impactados nesse processo de transição para uma economia neutra em carbono, quanto na parte de mitigação. Como que você identifica aquilo que você eventualmente está ajudando a evitar de emissões, por um lado, com o que você tem de pegada de carbono do outro, e como que essas coisas se compensam ou se anulam de forma a virar eventualmente carbono positivo em algum momento. Então, e isso exige de qualquer instituição uma série de políticas, processos, fluxos novos que precisam ser criados, desenvolvidos, padronizados, para que a gente consiga tomar as boas decisões. Então, internamente no banco, a gente tem trabalhado para coordenar esses 3 grandes pilares dentro da agenda climática, com base no que a gente já tem de aprendizado na agenda de sustentabilidade socioambiental, que é algo que as instituições financeiras brasileiras avançaram muito na última década, também em função desse trabalho do nosso regulador. A gente tem que reconhecer o papel do Banco Central brasileiro já nos últimos anos, e principalmente na última década, tem se dedicado a impulsionar o setor em assumir compromissos adicionais àqueles da lei
da Política Nacional de Meio Ambiente, que ainda é da década de 80, que foi a grande revolução. A gente tem que reconhecer que a Política Nacional de Meio Ambiente, ali ainda na década de 80, quando coloca a questão da responsabilidade solidária dos agentes financeiros em relação às questões socioambientais, levou a questão para outro patamar no sistema financeiro brasileiro, que não é assim em outros países. Então, por mais que a gente tente falar das novas resoluções do Bacen, de como que há o compromisso, de como que isso está internalizado nas instituições, a gente não pode esquecer do que foi esse momento ali ainda na década de 80. Carol está aqui que sabe, né? A gente é responsável na pessoa física, inclusive, senão todo mundo tem muito cuidado no trato das questões socioambientais, porque sabe que há uma corresponsabilização que, no fim das contas, nos coloca numa posição em que esse aspecto ele tem que estar internalizado de qualquer forma em tudo que a gente faz. Então, a gente tem trabalhado bastante nessas agendas. E outra questão que eu queria dividir aqui com vocês, né, antes de finalizar essa minha fala, é o quanto que a gente tem também refletido e pensado sobre os fundos que o banco faz a gestão, né? Assim, o banco ele faz a gestão dos 2 grandes fundos nacionais vinculados à agenda climática, o Fundo Clima, né, que foi criado pela Política Nacional de Mudanças do Clima, e o Fundo Amazônia. Os 2 têm resultados muito expressivos e de muito longo prazo, que já podem ser divididos, inclusive, com boas práticas, com o que está certo, o que não dá certo, aquilo que funciona. No caso do Fundo Amazônia, olhando, né, para os desafios e as grandes oportunidades também que existem no desenvolvimento sustentável da região amazônica, com a redução da pressão do desmatamento, com o uso sustentável da floresta. Então, são 12 anos trabalhando na ponta e conhecendo, né, a realidade ali onde que o calo dói na hora que a gente fala de redução de desmatamento, quando a gente fala de uso sustentável da floresta. E, por outro lado, no caso do Fundo Clima, que é o nosso grande braço nesses setores transformadores para uma agenda de baixa emissão. São recursos extremamente baratos, porque eles são recursos incentivados e que vêm da participação especial do petróleo, que são utilizados principalmente pelas empresas, financiamento, só que é financiamento do ponto de vista da transição. Então, queria convidar a todos os membros da Câmara a conhecer essas iniciativas que o banco tem feito. A gente tem não só divulgado nos nossos resultados trimestrais, né, pela nossa diretora Bianca Nasser, ela tem trazido esses avanços, mas a gente tem também o nosso portal da contribuição para os ODS, os relatórios anuais do Fundo Amazônia, e a gente está à disposição para não só apresentar essas novas linhas, essas novas formas de atuar, como também esclarecer qualquer dúvida, construir junto. Então, estamos à disposição. Espero não ter passado muito do meu tempo, porque eu confesso que eu não fiquei prestando atenção no tempo. Então, mas eu prefiro finalizar para dar espaço para a gente ter perguntas também e poder debater. Obrigado, Nabil. Obrigado. Se você não prestou atenção, você teve um sexto sentido, porque você parou exatamente nos 20 minutos. Obrigado pela apresentação. Você tocou em pontos muito interessantes, quando você fala de riscos de responsabilização do setor financeiro, diante de um regime de responsabilidade muito rigoroso. Isso é um ponto que é bom ouvir o BNDES falar disso como um risco relevante a ser levado em consideração. Estou com um ponto também muito caro, que eu imagino que é
a existência de políticas públicas claras para viabilizar boas decisões, e esse ponto talvez seja um ponto talvez até mais possa levantar algum tipo de pergunta sobre como viabilizar decisões boas diante da inexistência de políticas públicas claras. E também tocou nos fundos, no Fundo Amazônia, no Fundo Clima, que são hoje, sim, fundos importantes para o avanço nessa agenda, e que também não é um tema simples ou nem trivial. São fundos que têm uma relevância e que têm ações judiciais no STF discutindo esses assuntos e que destacam a importância desses dois fundos. Excelente apresentação, Nabi, obrigado. Fez um panorama muito interessante. Carolina, se puder construir em cima do que o Nabil colocou, botando a perspectiva de uma instituição privada, o Santander. Obrigada, Guilherme. Obrigada, bom dia a todos, gente. Quero agradecer aqui, Carol, Bianca, Guilherme, Nabil, meu parceiro aí também. Acho que a gente também tem dividido aí muitos fóruns aí, acho que também. E dividimos, acho que muito também do jeito de pensar, né? Que eu acho que é muito legal. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o sistema financeiro unido, né? Eu não vou falar que ela jamais será vencida, mas acho que é um pouco isso, quanto que a gente conseguir também somar as nossas forças, a gente tem visto isso ao longo da nossa trajetória. Nabil comentou sobre a questão de energias renováveis, a gente ajudou juntos, né, Nabil, aqui, Santander e BNDES, ajudamos a colocar aí esses 30%, né, de capacidade instalada aí do Brasil em energia eólica também, que a gente se orgulha tanto. Então, acho que essa conjunção aqui do setor financeiro, ela é muito importante aqui e cada vez mais, né, muito mais importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Quando eu penso que, aí vou falar um pouco na perspectiva da instituição financeira privada também, vou começar por essa coisa que o Nabil comentou sobre a gestão de riscos, né? A gente tem visto o Banco Central evoluir muito nessa agenda, e a gente que acompanhou em 2013 para 2014 ali os primórdios da política de responsabilidade socioambiental do Banco Central, a implantação aqui, né, das políticas, e principalmente com muito foco em gerenciamento de risco. Naquela época não entrou ainda risco climático nessa agenda, a gente de alguma maneira já olhava para isso, mas o Banco Central nunca foi tão direto quanto foi agora, né, de trazer a questão do risco climático para dentro da regulamentação do setor financeiro. Então, a gente vê um caminho muito breve, né? Se a gente pensar, a gente está com 6 anos, talvez, da implementação da Resolução 4327 do Banco Central, e esse ano ela se divide, né, praticamente em 2 resoluções, né? Ela vai olhar muito mais para as resoluções de risco dentro, né, 4557, que é a resolução de risco mesmo, que vai falar de todos os riscos de mercado, risco de crédito, risco reputacional, risco de capital. Então, acho que isso tudo está aqui dentro da 4557, e a resolução 4327 também, que ganhou uma cara nova e que vai muito para essa questão da transição, né? A gente aqui, um pouquinho antes, a gente comentando os bancos no seu principal papel, que é o de fomentadores, de alocar o capital no lugar certo, né, para essa economia que a gente precisa fazer deslanchar. Eu não gosto nem de dizer que a gente tem que criar, tem que fazer a transição, porque a gente já está vivendo ela, essa é a grande coisa, né? Então, a gente está vendo muitos negócios já se reorientando, muitas empresas assumindo compromissos climáticos, vamos dizer assim. Então, acho que só para a gente ter um pouco de ideia dos números aqui, constando minha colinha, a gente está com 733 cidades no mundo e 3.100 empresas, mais ou menos, que já apresentaram suas iniciativas de emissões líquidas zero, né? E aqui eu estou falando de dados das Nações Unidas e do Race to Zero, que é o compromisso que agrega, um dos compromissos que congrega essas empresas que estão comprometidas com isso. Então, a gente tem visto aí um caminho para a transição, né?
Quando eu olho para o Santander, né? Então, a gente tem uma experiência grande nesse assunto de mudanças climáticas. A gente começou em 2010 a olhar para esse assunto, pensar em alguma coisa em mercado de carbono. Na época, a gente não conseguiu, porque a gente não tinha claramente um sinal, né? De que a gente haveria de ter uma regulação no Brasil sobre o mercado de carbono. A gente está com um projeto de lei aí, do deputado Marcelo Ramos também, né, circulando para eventualmente a gente ter algum sinal, um marco regulatório antes de Glasgow. Então, o assunto evoluiu, né? A gente teve aí nos últimos anos o projeto PMR também, que foi conduzido também pelo Banco Mundial em apoio aqui ao governo brasileiro, e dizer que é um caminho inexorável a questão, né? Essa transição climática. E aí escolhendo os nossos caminhos, né? É taxação, é mercado, o que é? E eu acho que está claro para todo mundo, né, que o melhor caminho no primeiro momento é, claro, o mercado, e aí pode ser que essas duas coisas venham andar juntas de alguma maneira, mas acho que também remete a um pouco dessa coisa que o Guilherme estava falando. Como é que a gente consegue, como iniciativa privada, dar passos, uma vez que talvez a gente não tenha esse arcabouço, né, de governo que a gente precisa ter, e que faz diferença na hora da gente ter o investidor, da gente ter uma segurança jurídica, uma segurança institucional para atrair investimento também, né? E para zelar pela nossa reputação também. Então, acho que é real isso mesmo, Guilherme. A gente tem que se agarrar uns nos outros aqui, porque acho que talvez a resposta para a tua pergunta, para mim, pelo menos, não tenta caminhar sozinho, sabe? Assim, tá bom, a gente não tem isso daqui, mas assim, se a gente juntar forças, a gente consegue, de alguma maneira, e acho que isso também legitima um pouco do nosso jeito de pensar, ou a gente também chega em consensos para ver o melhor caminho. Acho que Plano Amazônia é um bom assunto para a gente contar aqui também de como é que foi com os bancos, mas eu vou deixar ele para o final aqui. Então, quando eu olho para o banco, né, o que a gente tem visto com os clientes? Então, eu quero trazer um pouco da temperatura também dos clientes, né, para a nossa conversa aqui. A gente tem visto clientes cada vez menores interessados neste assunto. Então, assim, há uma demanda claríssima sobre o que significa ser uma empresa neutra em carbono ou manifestar um compromisso nessa linha. Como eu devo envolver os meus fornecedores nesse assunto? Então, eu estou falando de empresas, gente, de faturamento de 1 a 10 milhões de reais. Eu não estou falando de empresas de 200 milhões de reais, que é o tradicional desse mercado, né? A gente está falando de middle market, de grandes empresas, que sempre teve concentrado nisso. Mas a gente não pode esquecer que essas empresas menores, elas são cadeia de produtivas de outras empresas. Então, especialmente, a gente tem visto isso na indústria, no agronegócio, que são as nossas interfaces internacionais. Então, a gente também está falando de um mundo que está se preparando para se proteger. Estou falando no nível nacional mesmo, as nações estão fazendo seus investimentos, né, em tecnologia, em mudança de processo, para serem, né, menos carbono intensivas, seja em energia. Então, estão aí as NDCs. Esse ano, tudo que se conseguiu com as NDCs, na verdade, serve como base, como desafio para a gente aprimorar mais, né? Querer mais ambição em cima dessas NDCs. Então, quer dizer, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista econômico, os países passam a se proteger muito fortemente, né? Então, as companhias, principalmente as companhias que operam no exterior, têm esse desafio muito grande. E a gente, como o maior banco internacional dentro do país, o banco de maior expressão dentro do país, sem dúvida nenhuma, a gente tem sido claramente procurado para isso, e a demanda por produtos financeiros dessa natureza. Então, posso dizer, porque é público aqui, a gente lançou agora um projeto com a Nestlé, que é o projeto de Green Confirming. O que é isso? O que é o Confirming? É uma antecipação de recebíveis, na verdade, para os seus fornecedores, né? E a gente agora, então, começa a ter metas para os fornecedores que estão ligadas às metas da companhia, né? E isso traz facilidades financeiras para aqueles fornecedores que conseguirem se adequar ou entrar em determinado estágio de avanço ESG. Então, claramente, é um produto financeiro, vejam, né, tradicionalíssimo no mercado, mas que já vem agora de uma maneira mais revestido de ESG com uma função, né? Eu acho que essa coisa também, que é esse desafio do setor financeiro de ser muito transparente naquilo que faz, né? De conseguir ser muito robusto nos seus processos internos. Então, há uma demanda clara por produtos financeiros. Nabil deu um exemplo legal dos linked loans também. A gente também, no Santander, também tem isso. O que é a modalidade? A gente
acaba fazendo com que o cliente ele se compromete com uma meta estratégica, material para o negócio dele. Não é uma operação que necessariamente está ligada ao use of proceeds, que a gente chama, que é o uso do recurso, pode estar ligada a um objetivo estratégico da companhia. E aí a gente dá um benefício de preço para o cliente para isso. Legal. Mas como é que a gente chega à conclusão de que realmente isso é muito bacana, isso funciona, como é que a gente consegue dar transparência para essas operações? Então, dentro do banco, a gente também recentemente fortaleceu muito essa governança interna de aprovação, para que todas as operações, e eu estou falando desde os linked loans para clientes pequenos, até os bonds, os green bonds, os grandes números aqui do nosso negócio, estejam aqui muito bem lastreados do ponto de vista de tomada de decisão, para a gente continuar, então, sendo muito crível, enfim, né, e transparente naquilo que a gente coloca. Então, os clientes têm vindo cada vez mais para a gente, o banco se preparado aqui para os novos desafios, eu quero comentar um pouco sobre a Amazônia também, mas acho que é um pouco isso. A partir de agora, de meio do ano, a gente lança uma taxonomia social, então digo, para o setor financeiro, não estou falando só Santander, a taxonomia será extremamente importante para a gente batizar essas operações cada vez mais, sem esquecer das taxonomias sociais. Eu acho que muitas das nossas operações têm um foco ambiental, acho que tradicional disso, mas a gente também vem com uma taxonomia social. A nossa taxonomia Santander ela é originária das regras do Banco Central Europeu e uma conjunção de tantos outros frameworks de mercado e padrões que existem. Então, isso também nos ajuda a impulsionar cada vez mais aquilo que a gente vai chamar de green. Então, outro desafio muito grande que eu vejo aqui também interno das instituições é a capacitação das áreas comerciais, né? A gente ter nossos times comerciais cada vez mais preparados, e a gente tem feito isso também, porque a gente não vai ter especialistas em sustentabilidade na ponta, mas a gente vai ter gente que vai saber dialogar com o CFO sobre né, qual que é o desafio dele, como é que a gente abraça uma empresa, uma companhia que quer fazer sua transição. Então, acho que a gente também ouve falar muito do tipo, a gente vai, de alguma maneira, né, deixar de atender clientes de um determinado setor, isso já é muito real, então a gente tem que estacionar realmente essa conversa no Santander com o Net Zero. Então, a gente se comprometeu esse ano, né, o Net Zero até 2050. Em 2030, a gente deixa de atender companhias de mineração de carvão, companhias de geração de energia que dependam mais de 10%, né, desse faturamento, vindo de companhias de energia de carvão também. Então, a gente cessa isso. E isso é um caminho, é uma toada que vai acontecer com outros setores também. A gente está hoje analisando quais serão essas medidas que a gente vai tomar, que sinais a gente vai dar ao mercado para a gente poder conseguir, de fato, movimentar o mercado. Um bom exemplo disso, acho que é o que a gente está fazendo no Plano Amazônia, um engajamento com os frigoríficos. Nós sabemos que tem uma questão de desmatamento envolvida, né? E aí dialogamos por meio do Plano Amazônia com os principais frigoríficos do país. Existe uma intenção lá de 2025 a gente realmente ter ali umas restrições muito maiores para quem não tiver rastreabilidade, certificação na sua cadeia produtiva e tal. Quer dizer, esses sinais, eles estão, a gente vem vindo, né? E mais importante, a capacidade dos bancos de conseguir ser sensível e olhar para esses clientes e saber quem está no caminho da transição e quem não está no caminho da transição. Então, além da gente fazer essas operações, sem dúvida nenhuma, né? Mas essa coisa, o analista de crédito, o gerente de relacionamento, como é que a gente desenvolve também essa sensibilidade para a gente poder caminhar junto e falar assim, puxa, essa empresa aqui, botaria meu dinheiro nessa empresa. A gente sempre brinca isso lá no banco, né? Quando você olha para um cliente e fala assim, cara, você botaria o seu dinheiro no médio prazo nesse cara? Assim, cara, já entendi que esse cara, além dele estar saudável financeiramente hoje, ele está legal com o banco, mas para onde que ele está apontando a estratégia dele, né? A direção dele, com todos esses desafios que a gente está vendo aqui fora, né? Acho que o desafio super que está colocado aí é a vulnerabilidade hídrica, né? A gente sempre fala, a gente tem um sistema lá que olha para as empresas, saber como é que elas estão preparadas para isso. Isso a gente aprendeu lá na última crise hídrica. Então, as nossas análises de risco socioambiental se aprimoraram de uma maneira que hoje a gente consegue ter claramente quem são aquelas empresas que têm plano B, não têm plano B, como é que elas estão preparadas, porque isso tem uma questão de risco de crédito diretamente envolvido, isso é a própria materialização do risco climático, hoje, né? Então, acho que a coisa mais tangível, talvez, para nós hoje, acho que
muitas conversas aqui com risco socioambiental, é um pouco isso. Então, assim, isso, sem dúvida nenhuma, a visão, né, do Banco Central, que há um risco, né, para a estabilidade. O Banco Central, acho que a palavra do Banco Central é estabilidade do setor financeiro. Sim, temos um risco de estabilidade do setor financeiro. Mas a grande questão é como é que a gente vai transformando isso. Então, a gente vai, por exemplo, Santander agora passará por um stress test climático, né, solicitado pelo Banco Central Europeu. O que significa isso? A gente vai aprender de algum jeito o que significa stress test climático. Nós estamos acostumados a fazer stress test na carteira de crédito com base no PIB, no dólar, né? Outros fatores macroeconômicos que não são fatores climáticos. A grande dúvida é que fator é esse que a gente vai rodar uma proxy, um sistema, e vai dizer, nossa, se acontecer tal coisa, né, minha carteira vai para esse lado, vai para esse lado. Então, acho que os bancos estão aprendendo isso, tem esse momento de incorporação dos riscos climáticos. Acho que os próximos 2 anos vão ser muito importantes para a gente incorporar desenvolver metodologias para isso. Aqui, né, na Biótica, a gente vai caminhar muito juntos ali com a Febraban também, porque é aquela história do level playing field. A gente não pode também um fazer, o outro não fazer. Então, como é que a gente faz o mínimo, né, e engajar o setor todo para caminhar junto nisso? E aí, eu acho que, assim, na linha do engajamento, comento um pouco do que foi o Plano Amazônia também, né? O grande motivador do Plano Amazônia. E acho que foi uma coisa, e assim, sendo super humilde aqui, muito inteligente, na verdade, uma forma da gente trazer responsabilidade, sem dúvida nenhuma, mas da gente trazer também um protagonismo aqui para o setor financeiro, né? Eu acho que quando Itaú, Bradesco e Santander se juntaram para fazer Plano Amazônia, comunicaram 10 medidas, enfim, a gente priorizou 4 medidas, uma delas é essa da cadeia frigorífica de carnes aqui, a outra é desenvolvimento de culturas na região da Amazônia. A gente está agora já com 260 milhões desembolsados, estou falando só de Santander aqui, ali na região, para culturas de cacau, açaí, com ofertas não financeiras também. Projeto de bioeconomia, que a gente encomendou aqui um estudo que vai entender por que a participação dos produtos da bioeconomia amazônica é tão pequena lá no mercado de fora. A nossa castanha do Brasil, o maior produtor de castanha do Brasil, o maior exportador de castanha do Brasil é a Bolívia, não é o Brasil. Né? Então, acho que a gente tem questões aí que são questões sanitárias, questões de governança das próprias empresas, questões de gestão, tem tantas coisas que às vezes são relativamente simples de serem resolvidas, mas que a gente ainda não conseguiu. E a questão de regularização fundiária também, que a gente desenvolveu um estudo aqui com alguns escritórios importantes também de advocacia para a gente poder entender um pouco melhor desse arcabouço legal. Mas a grande questão do Plano Amazônia foi, caras, a gente quer estar neste meio dessa discussão, a gente quer participar, a gente quer trazer a resposta. Qual é o modelo que financia o cacau na Amazônia para a floresta ficar em pé? Qual é o modelo que traz conectividade para a Amazônia e para o Brasil, que vai permitir que a gente tenha meios de pagamento nesse Brasil inteiro? 50% de tudo que é transacionado na Amazônia é dinheiro vivo, espécie. Então, assim, o setor financeiro tem um desafio gigantesco diante disso, de ser o grande impulsionador. Isso vai exigir da gente revisão de modelos, vai exigir, sim, deixar algumas coisas que são históricas para trás, né? Eu acho que tem uma própria crise de identidade também, eu acho que no setor nesse momento, que é, cara, e aí, tirando essa coisa, tem as fintechs, tem toda essa discussão, né, de regulação das fintechs, mas, cara, a gente está falando de, assim, é a hora de deixar velhos modelos para trás, levar o que a gente conseguiu de trazer de melhor para cá, só que o mundo mudou. O mundo não mudou só da porta das instituições financeiras para fora, ela mudou para dentro também. Então, a gente está nesse processo de revisão dessa toada e de todas essas nossas crenças de todos os tempos. Andar, caminhar com, né, o carro andando, trocando a roda, como a gente estava falando aqui, Bianca e eu antes, mas eu vejo um apetite muito grande do setor financeiro brasileiro e uma preparação, mais do que isso, eu vejo um setor financeiro brasileiro se aprimorando, se preparando para poder contribuir cada vez mais com essa transformação e trazer os clientes e trazer as pessoas e fazer influência, porque acho que os grandes líderes também, eu acho que essa eu fecho por aqui, liderança, né? E eu estou falando de liderança aqui, nós estamos falando de um BNDES, um banco líder nesse assunto, de Santander,
um banco líder nesse assunto, e tantas outras empresas, companhias que são líderes, que estão nos ouvindo aqui, né? Essa liderança da porta para fora também. Como é que a gente influencia a política pública? Como é que a gente se indigna e fala, cara, não é isso? E aquilo que a gente não conseguir resolver, a gente se junta, faz acontecer e bem, né? Então, acho que a minha mensagem eu termino por aqui, gente. Eu sou uma otimista. Eu acho que a gente vai conseguir. Glasgow está aí, mercados de carbono estarão aí. Mercado de carbono não é a pomada do peixe elétrico, que eu brinco. Acho que quem é mais velho, tem família no Nordeste, vai saber do que é isso. É uma pomada que resolve tudo na vida das pessoas. Você compra uma latinha assim na farmácia. Mas a grande coisa é o seguinte: mercados de carbono serão também um instrumento de transição. Então, a gente vem com as tecnologias, vai crescer. Em algum momento, ele também não será mais necessário, acredito eu. Então, assim, vamos investir nesse assunto de mercado de carbono? Vamos sim, mas vamos também mirar naquilo que é o novo, que é o que vai transformar lá na frente. E a palavra do jogo é transição aqui, sem dúvida nenhuma. Gente, super obrigada por essa oportunidade aqui com vocês essa manhã. Obrigado, Carolina. A Bill quer falar, né? Eu queria... Ótima apresentação. Acho que você tocou em pontos que se complementam, todos aqueles que o Nabil endereçou. Nabil, eu estou vendo que você quer fazer algum comentário. Por favor. Coisa muito rápida, até porque, às vezes, né, Carol, as pessoas podem estranhar. Você falou uma coisa no fim que é importante a gente, do setor, poder dividir com os outros, principalmente assim na Câmara. As instituições do mercado financeiro brasileiro cooperam muito na agenda de sustentabilidade. Então, por mais que haja uma competição, claro, por mercado, principalmente entre os bancos privados, e em alguns aspectos, eventualmente com alguns outros bancos públicos, mas a agenda de sustentabilidade, na agenda climática, há um fator de cooperação muito grande. E aí eu queria parabenizar mesmo o papel do Santander no âmbito do Plano Amazônia, assim, em que outro país você veria os 3 maiores bancos privados se juntando em prol de uma agenda comum, em que cada um tem ali, claro, os seus interesses eventualmente de mercado, não, mas assim, se juntam num propósito comum para encontrar caminhos coordenados. Então, assim, é uma agenda de coordenação. Isso é um valor muito interessante dentro do sistema financeiro brasileiro. E Carol está aqui, né, Carol? Toda hora a gente se encontra lá nas câmaras da FEBRABAN. O BNDES não é membro da FEBRABAN, mas a gente está sempre convidado a participar, a opinar, a compartilhar. Então, assim, é bem interessante dividir com vocês isso, porque, de fato, a gente está toda hora ali, lado a lado, pensando coisas novas e discutindo. Gente, eu vou me unir a vocês aqui. Acho que, Guilherme, só para também fazer um outro contraponto, que acho que nem é contraponto, né? Acho que é me juntar mesmo. Primeiro, uma alegria mesmo, um prazer receber vocês dois. A gente queria dizer que a gente gosta tanto de receber vocês que a gente vai continuar convidando. Mas porque eu acho que, assim, ouvir de vocês é um privilégio, ouvir de vocês as iniciativas, tantas questões acontecendo ao mesmo tempo, e BNDES e Santander atentos a tudo isso, cientes do seu papel. Eu concordo 100% com você, Nabil, assim, é uma agenda tão importante que se unem, que as instituições se unem e não disputam esse lugar isoladamente, porque a gente já viu que precisa mesmo de unificação, a gente só vai conseguir isso juntos, mas sem só aquele idealismo nosso. Quando você falou assim, a lei da política nacional é de 80, e é verdade, mas quando que a gente estaria ouvindo alguém do BNDES falar da lei da política nacional do meio ambiente? É uma evolução enorme que a gente teve aqui ao longo dos anos. As pastas e os assuntos se conversam mais do que nunca e seguem juntos. A Carol falou de transição, e é bem isso. Então, assim, vamos pensar também nas atividades que vão precisar de uma ajuda para essa transição e tudo que a gente puder investir em inovação. Então, é muito gratificante mesmo, né, Guilherme, Carol? A gente ouvir isso de vocês e com um olhar tão profundo, na verdade, né? Porque também dá para fazer disso uma coisa superficial. E não, vocês têm iniciativas reais, com resultados, com métrica. Eu gosto muito quando a Carol menciona justamente isso, quanto o banco foi buscar métricas, foi buscar referências, e contribui para que haja, então, uma métrica
vamos dizer assim, robusta, né? Que não seja discutível. Então, acho que antes de mais nada, realmente fazer esse super agradecimento a vocês. Eu, por mim, ficaria aqui o dia inteiro para a gente continuar falando. Não sei, Guilherme, se você quer fazer algum outro ponto e perguntas. Né? Quero. Eu acho que os dois tocaram nessa integração do setor financeiro. É muito bom ver isso. E não há dúvida de que o setor financeiro no Brasil, pelo menos, tem tido um protagonismo e está liderando essa agenda. A gente vê isso não só pelas iniciativas que a Carolina mencionou, de instituições privadas tomando a liderança, bem como as iniciativas mencionadas pelo próprio Nabil também, o BNDES tendo esse papel como banco de desenvolvimento, e de uma maneira mais estruturada, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional também liderando a regulação da avaliação e gestão de risco climático. Então, essa organização e essa visão do setor financeiro, ela é muito boa de ser acompanhada. Em que medida há um isolamento do setor financeiro no que toca a essa progressão, a esse desenvolvimento dessa agenda? E como que esse isolamento, e tentando explicar mais o que eu quero dizer com esse isolamento, é uma falta de políticas semelhantes ou tão arrojadas em outros setores financiados por essas instituições? Em que medida essa lacuna ela prejudica a tomada de decisão por parte das instituições financeiras? E em que medida a própria instituição preenche essas lacunas a partir das suas novas regulações? Eu queria ouvir um pouco de vocês a visão sobre o prejuízo de não se ter políticas que transbordem o setor financeiro e que movam outros setores financiados. Posso começar, Nabil? Guilherme, o que me passa pela cabeça aqui primeiro, com certeza seria um mundo perfeito se a gente tivesse todo o nosso arcabouço institucional, né, e político, inclusive, em nosso favor. Eu acho que isso com certeza seria perfeito. Mas eu acho que o sistema financeiro também aprendeu ao longo do tempo, e aí eu vou falar especificamente sobre a questão de sustentabilidade, né? A partir da resolução 4327, e ela é uma resolução bem principiológica, na época a gente, na verdade, a FEBRABAN discutiu uma autorregulação para o setor, né? E a gente desceu alguns níveis ali para a gente, primeiro, garantir esse plano comum aqui para as instituições. Naquele momento tinha uma preocupação muito grande, eu acho que os grandes bancos já tinham muito claramente o que era uma gestão de risco socioambiental, o próprio BNDES, já era muito simples, a gente já tinha, né, produtos. Agora, você pegava os bancos menores, cara, eles não tinham isso, sequer tinham alguma intenção em relação a isso. Então, isso foi um esforço muito grande também de nivelar, mas isso também trouxe um certo conforto para as instituições, de dizer assim, puxa, agora a gente já consegue ter alguma coisa mais palpável para seguir aqui no mercado e todo mundo já está sabendo qual que é a régua mínima para o setor. Então, acho que assim, a autorregulação funcionou muito bem aqui nesse tema, e acho que ela funciona há muitos anos, existe um programa de autorregulação dentro da FEBRABAN para tantos outros temas, e outros temas, inclusive sociais, que vêm ligados a isso, a questão de orientação financeira e tudo mais. Então, assim, de alguma maneira, o setor se adequou, foi caminhando, entendeu? Então, assim, acho que a gente pode simplesmente ficar dizendo assim, não, o outro tem que fazer, o governo tem que fazer, o fulano tem que fazer. Não vai acontecer, né? No final do dia, a gente precisa arregaçar a manga mesmo, é aquilo que a gente estava conversando. Dá as mãos, pega na mão, vamos junto, vamos bater na porta. Acho que eu estou vendo, por exemplo, na questão do mercado de carbono, do projeto de lei, é uma mobilização muito grande, não é só a gente, eu vejo os CBEDs, por exemplo, né, a própria FEBRABAN, os bancos individualmente, está todo mundo tentando trabalhar num texto que seja um texto bom, que garanta o mínimo, pelo menos, para uma boa regulamentação num decreto depois, entendeu? Então, eu acho que assim, é um pouco o que me passa pela cabeça. Assim, não, tem prejuízo? Tem.
mas vamos que vamos, sabe? E é o que a gente tem que fazer. E de novo, vou me sentar aqui na cadeira de, né, Banco Internacional de maior presença no Brasil. Nós somos aqui, Santander, afetado por muitas coisas que os outros bancos no Brasil não são. Nós temos recebido tantos... acho que é embate mesmo, uma coisa com as ONG, sabe? Assim, muita preocupação, as pessoas estão preocupadas, isso só acaba se refletindo nas nossas instituições, sabe? Então não dá para esperar muito, não, a gente tem que fazer mesmo. Eu queria complementar a Carol em relação a esse ponto. Eu não sei se... eu não sei se eu concordo plenamente no que você disse, Guilherme, porque, assim, a gente tem, sim, aí uma coesão do sistema financeiro brasileiro em relação às questões climáticas e de sustentabilidade mais, de certo modo, avançado, mas por conta desse track record mesmo, do quanto que as instituições elas já têm os seus espaços de construção conjunta, mas eu vejo alguns setores empresariais já muito mobilizados e não é de agora. Então, a gente tem ali eu vou voltar muitos anos atrás, vou voltar lá na Rio 92. Quando se tem a agenda de desenvolvimento local, que se discute, né, os planos de desenvolvimento local com base na agenda 2020, 2030, cada hora passa 10 anos, mas a primeira sempre teve um engajamento muito grande do setor empresarial brasileiro. Então, a gente tem alguns segmentos que eles, mesmo sem uma regulação muito forte, ele consegue se organizar. A criação do próprio CBEDS, que seria essa quase autorregulação, né, Carol, mas do ponto de vista dos empresários, é um centro que se constitui com as empresas que representam mais de 60% em valor, né, de patrimônio de empresas presentes no Brasil, com um objetivo comum, que é o objetivo da Agenda de Sustentabilidade de Clima. Então, as grandes, claro, muitas multinacionais, como a Carol também comentou aqui, há de se considerar também o que vem das matrizes. Então, não só no caso do Santander, quando a gente pega os grandes grupos, e vocês estão aqui, vocês sabem disso melhor do que nós, porque vocês são a Câmara Britânica, sabem o quanto vem de direcionamento, de princípios e de diretrizes da matriz para a atuação das filiais nessa agenda. E isso ajuda a impulsionar e também a pressionar por políticas públicas de melhor qualidade. O exemplo que a Carol acabou de trazer sobre a questão do mercado regulado de carbono é um exemplo disso. O papel que o setor empresarial e financeiro tem tido nas discussões, inclusive com o Congresso, em audiências públicas, em reuniões estruturadas, para produzir uma legislação, uma política pública de qualidade, apontando... Acho que o Renova Bio é muito isso, né, na Bio. Sim, exatamente. E que nos deu possibilidade, né, Carol, depois, com a política pública bem desenhada e estruturada, o setor financeiro consegue entrar criando produtos que se acoplam, como os linked loans, que tanto vocês fizeram quanto nós, vinculados à produção de etanol de biocombustível. Isso é possível com uma política pública de qualidade dando um back também. Então, agora vamos às empresas de óleo e gás, com a eminência desse processo, como o Carol comentou agora, Santander assumiu compromisso em relação a carvão. A gente parou já de receber projetos novos de carvão ali em 2016, e esse ano a gente colocou na nossa lista de exclusão qualquer tipo de projeto vinculado a carvão. Já a partir desse ano, já não tem mais, nem direto, nem indireto. Então, o setor de óleo e gás está percebendo esse movimento. Claro que ele não está, hoje o que se discute muito é o carvão, mas quem dirá daqui a 10 anos se não vai estar se discutindo da mesma forma a parte de petróleo. Então,
as empresas já estão se movimentando, o banco, por exemplo, inclusive, num convite da EPE, da empresa de pesquisa energética brasileira, se engajou num trabalho conjunto, e aí de 2 órgãos estruturantes, né, da política pública energética, para pensar caminhos, oportunidades e possibilidades para que o setor de petróleo possa olhar para a agenda, por exemplo, florestal, como uma oportunidade de trabalho para esse processo eventual de compensação naquilo que não é possível mitigar. Então, já há uma movimentação, já está acontecendo. E eu acho que vai acelerar, como eu comentei agora há pouco, e a crise do Covid acelerou isso dentro das empresas. A gente tem que reconhecer que o último ano e meio, ele valeu assim por uns 5 dentro dessa agenda, dentro das empresas e dentro do próprio setor financeiro, né? Sim. Impressionante, né? Sem dúvida. Pois é, ótimos pontos, obrigado pelos esclarecimentos, acho que constrói muito em cima do ponto que levantei, acho interessante os exemplos que foram dados de boas iniciativas de outros setores, como o CBEDs na questão do mercado de carbono, como RenovaBio, de fato são exemplos louváveis. E o exemplo também do carvão, que foi dado aqui, parece também ser um exemplo interessante de um preenchimento, sim, das instituições financeiras, de uma... aí talvez eu esteja aqui trazendo uma visão muito pessoal, de uma lacuna ou de uma falta de iniciativa política no que toca a esse setor, e uma iniciativa de instituições financeiras de tomar a liderança no que toca a esse aspecto, por exemplo. Acho que a fala de vocês foi interessante para ilustrar e para mostrar como a gente não tem nenhum contexto ou nenhum cenário unicor, né? Acho que a gente tem um mundo que está sendo construído com diversas cores, com muitas iniciativas de um lado, poucas iniciativas de outro, mas sem dúvida nenhuma, e parabenizando vocês, o setor de financeiro tendo um protagonismo, uma liderança muito, muito grande e, sem dúvida, e talvez esse o maior efeito positivo, uma influência muito grande nos outros setores. Acho que a gente está chegando já ao fim, na verdade já passamos do fim, mas é pena, né? Tão boa que a gente se permite ultrapassar um pouquinho. Queria, Nabil, Carolina, agradecer enormemente, em nome da Câmara, a participação de vocês, a conversa foi ótima. Não sei, Carolina, Bianca, se vocês gostariam de fazer uma palavra final, antes da gente passar para as últimas palavras dos dois. Não, eu vou passar para a gente ouvir a Carol, que a Carol falou tão pouquinho, Carol, e aí depois a gente ouve os nossos convidados. Não, eu só queria agradecer, eu achei genial a discussão também, eu me preocupo muito, eu trabalho com regulação, então eu me preocupo muito com a questão de iniciativas excelentes que vêm surgindo e que estão emperradas por uma falta de regulação moderna e mais ágil, e imagino que talvez uma pressão também desses novos entrantes aí no financiamento de projetos verdes possam influenciar e hopefully melhorar a regulação brasileira. Acho que seria muito interessante pensar nisso como o setor financeiro, apesar de estar totalmente desatrelado de MAPA e Anvisa, como poderia dar uma agilidade a essa regulação, e a gente estava fazendo um projeto com o governo britânico de melhoria da regulação brasileira, e muitos dos gargalos que a gente via eram gargalos de falta de modernização, de realmente uma regulação enferrujada e totalmente desatrelada das tendências globais. Eu acho que isso poderia ser também mais uma função aí ambiciosa que vocês têm alcançado tanto. Talvez isso poderia ser uma provocação para vocês para o
se não estiverem fazendo nada, pegarem mais essa bucha para receber. Eu acho que a gente vai ter que terminar realmente o evento. Queria agradecer a todos, agradecer aos nossos palestrantes e dizer que, enfim, essa conversa, para quem teve que sair ou para quem teve que, enfim, de alguma forma se interromper no meio do webinar, vai estar gravada no nosso canal do YouTube. Como sempre, todas essas conversas estão gravadas e eu recomendo, como eu disse no início, fortemente o acesso a essas conversas. Elas têm uma profundidade tão grande que talvez uma conversa só, uma rodada só não sejam suficientes. Eu acho que a gente precisa reviver esses ensinamentos que a Carolina e que o Nabil trouxeram, justamente para reforçar e ver como a gente, como Câmara, como a gente, como associados, podemos também contribuir para essas iniciativas. Carol e Nabil, eu acho que muita gente vai nos procurar e procurá-los, né, para fazer essa interface. Então, eu já vou amolar vocês em breve e queria agradecer a todos os presentes e desejar a todos um excelente dia. Guilherme, eu não sei se você está falando, mas a gente não está te ouvindo. Ou Não. sou eu que não estou te ouvindo? Não, Agora sim. Não sei, eu só queria dar a chance da Carolina e do Nabil se despedirem e darem as últimas palavras. Queridos, eu quero super agradecer de novo, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês. Adoro, Carol, as provocações. Estamos à disposição aqui no Santander para que o que for necessário. A gente tem prazer, eu acho, de dialogar, a gente aprende, né, com essas provocações também que vêm, com os desafios. Então, eu estou totalmente aqui à disposição, nova na cadeira, aqui também cuidando agora tudo de sustentabilidade. Então, à disposição, vai ser muito bom e edificante aqui para mim também, interagir com quem quer que seja, aqui com todos os seus associados vai ser muito bom. Obrigada, Nabil, um abraço, meu querido, para você, obrigada aí pela parceria, o tempo todo, estamos juntos, e é isso, acho que esse é o espírito, acho que a gente tem que ser ambicioso naquilo que a gente quer fazer, entendeu? Então, assim, é pensar, não se conformar, e segue o jogo, vamos para cima que a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, enquanto setor financeiro, ajudar a apoiar os clientes e mudar esse jogo, com certeza. Super ansiosa por Glasgow, o que vai acontecer, mas a grande verdade é, ok, é super importante a decisão, cara, e segue o jogo, porque a gente também tem decisões muito importantes para tomar todos os dias aqui. Obrigada a todos. Eu queria agradecer também mais uma vez, viu, Carolina, Guilherme, Bianca, foi um prazer, como eu falei no começo, é sempre bom a gente poder contribuir e dividir, né, o que a gente não só está fazendo, mas o que a gente tem refletido sobre o assunto. A gente também está à disposição da Câmara Britânica para qualquer outra interação. Dizer que é sempre um prazer também estar com a Carol nos debates, porque a gente se complementa muito, como a gente disse no começo, é a visão de um propósito único e a gente compartilha muito dessa esperança de que a gente tem uma agenda futura grande para ser implementada e que a gente tem um espaço para poder contribuir. Mas eu acho que tem um outro desafio que eu queria deixar como uma mensagem final. A gente fala muito da agenda climática, da agenda dos riscos, e às vezes a gente não aterrissa isso no chão, no dia a dia das pessoas, no dia a dia daquela pessoa que está pegando o ônibus 2 horas para sair de casa e conseguir chegar no teu trabalho, e tudo parece tão longe, tudo tão complicado, tudo tão distante. E, na verdade, a agenda de clima ela é uma agenda de bem-estar, ela é uma agenda de qualidade de vida, ela é uma agenda de ter um futuro bom não só para quem está vivendo hoje, mas também para as outras gerações. Mas é viver de forma melhor hoje. É você ter uma mobilidade urbana menos poluente, é você ter mais parques e áreas verdes, é você ter uma qualidade de trabalho mais ligada a um emprego mais inclusivo. Então, assim, a gente tem que aterrissar essa agenda, a gente tem que ser capaz, Câmara, empresas, bancos, de levar essa mensagem, que a gente está falando de uma agenda de qualidade de vida, a gente está falando de uma agenda de continuidade, de uma agenda de deixar um legado melhor. Então, eu queria deixar essa mensagem final, porque é o que eu tenho tentado trazer, né?
Às vezes a gente fica nessa discussão do mercado de carbono, regulado, não regulado, não sei o que, às vezes a pessoa do dia a dia ela não tem nem noção do que a gente está falando. E a gente tem que aterrissar essa discussão. E a gente tem que falar do que muda para melhor na vida de cada um. Excelente. Acho que é isso mesmo. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos. Obrigada, bom dia a todos. Carolina. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Tchau, gente. Abraço a Abração. todos. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.